a todas e todos, começa agora mais um episódio do podcast Conversar. Hoje nós temos a honra de receber aqui o Dr. Rodrigo Pedroso. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, muito feliz de estar aqui. E para nos auxiliar nessa conversa, nós temos aqui o sempre presente e anfitrião desse programa, professor José Márcio Rego. Tudo bem, professor? Melhor agora. Então vamos começar, Dr. Rodrigo. A gente costuma aqui pedir para fazer uma reconstrução, uma espécie de Wikipedia da sua vida, para que o senhor diga quais que foram suas influências, suas trajetórias até aqui. Bom, o que eu sou, né? Eu sou filho de um caminhoneiro. Sou filho de um caminhoneiro e de uma faxineira, né? E um caminhoneiro muito trabalhador. Um caminhoneiro que morreu faz 4 anos, vai fazer agora em novembro 4 anos, com quase 90. Quase 90. Quase 90 anos. E esse caminhoneiro, ele nasceu na roça, mas não gostava do trabalho rural. O meu avô, ele tinha uma venda, aquelas vendas de beira de estrada que tem no Brasil, era um comerciante. Meu avô era um comerciante, mas um comerciante muito corajoso. Em 1924, teve a célebre revolta tenentista. Sim. Do general Isidoro. Que cidade teu pai? Ibiúna. Ibiúna. Famosa Ibiúna. E ele estudou em São Roque, fez o primário dele em São Roque. Acho que 2 anos do primário só. E o meu avô, ele era tropeiro. Olha só, a geração do meu avô era de tropeiros, os tropeiros paulistas que sucederam os bandeirantes, né? A geração do meu pai de caminhoneiro, porque a tropa se motorizou, né? Então ele passou a cavalgar um veículo motorizado. E meu avô, ele fez um dinheiro com uma burrada, vamos dizer assim, mas com burros de verdade. Ele começou como tropeiro empregado, e aí ele economizou dinheiro, comprou um burro, pediu para o patrão dele se ele podia acompanhar a tropa com o burro dele, e até que ele tornou-se dono de uma tropa, né? E ele foi o primeiro a ter um caminhão lá no bairro dele, aqueles bairros rurais do Brasil caipira. Né? Rodrigo, desculpe interromper. O teu pai morreu com 90 anos. E o seu avô, o pai dele, viveu bastante também? Você não lembra? Olha, o meu avô ele nasceu em 1890 e morreu, se não me engano, em 1969. Eu não o conheci. Então é 79. Viveu também. Sim. Bem, viveu bastante. Cristiano Pedroso, o nome dele. Ele morava no bairro do Sorocamirim. Depois que ele morreu, sabe como ficou chamado o bairro de lá? Cristiano Pedroso. Então você procura Cristiano Pedroso, bairro, vem o bairro que recebeu o nome do meu avô. E o meu avô, ele na revolta de 1924, São Paulo ficou cercada. Fala-se muito de 32 e muito pouco de 24. Né? Porque 32 foi um movimento das elites, vamos dizer assim. Enquanto 1924 era um movimento para o progresso, era um movimento para o Brasil, não era um movimento para São Paulo. Né? E a São Paulo foi bombardeada, foi cercada de trincheiras e foi bombardeada em 1924. E o meu avô, porque tinha coisas que só tinha na cidade e outras que só tinha na roça. Então, você precisava de sal, por exemplo. E o sal, até para os animais, é uma coisa essencial. Tinha que ir para a cidade. E ele ia com o burrinho dele por meio das trincheiras. E essa foi a participação dele nessa revolta. Inclusive, um colega dele quis acompanhá-lo. Para nunca mais. O fulano voltou todo sujo de lá. Porque a cidade foi bombardeada. Existem até hoje imóveis aqui em São Paulo com marcas de morteiro da guerra de 1924. Mas uma pergunta, doutor Rodrigo. O doutor foi criado aonde? Eu fui criado em São Paulo. São Paulo já? Na capital. E aonde você se inspira? Foi no seu pai mesmo? O teu pai era um homem... Meu pai foi meu primeiro professor.
O meu avô foi o primeiro a ter caminhão lá na área, o primeiro a ter carro, mas ele não dirigia. Quem dirigia era o motorista dele, que era o Chico Rita, que foi quem alfabetizou meu pai. Né? Meu pai não foi alfabetizado na escola, meu avô opôs uma escola, ele ficou 2 anos na escola. Né? Aí ele aprendeu a cantar os hinos nacionais, que depois ele me ensinou. O meu primeiro mestre de educação cívica também foi meu pai. Era a época da guerra, então cantava aquele hino bonito do expedicionário que o Guilherme de Almeida fez, um hino tão bonito que sintetiza toda a literatura brasileira. É um hino maravilhoso. Meu pai me ensinou isso quando eu era criança. E o meu pai ele me ensinou a ler, eu tinha 2 anos de idade. Com 2 anos de idade eu aprendi a ler. Né? E tinha livros em casa. O meu pai ele só teve 2 anos de estudo formal. Quantos filhos o teu pai teve? Meu pai teve 3 filhos. Uma primeira filha de um casamento anterior e 2 da união com a minha mãe. Eu, assim, de pai e mãe eu sou o mais velho, de pai eu sou o do meio. Sou o segundo filho do meu pai. E tinha livros em casa. Meu pai, apesar de ter apenas 2 anos de estudo, a minha geração, na minha família, é a primeira a ter estudo formal. Né? Chegar numa universidade. Meu pai, ele sempre gostou de estudar. Ele gostava de estudar direito. O doutor nasceu em que ano? 1979. 31 de julho de 1979. Foi o ano que eu casei. Pois é. E o seu pai gostava de estudar direito? Ele tinha livros de direito em casa, ele teve uma desapropriação, a família do meu pai era grande, e até meus tios colocaram advogado, e ele foi sozinho, administrativamente, ele conseguiu receber mais que meus tios no líquido. Então, e todos os filhos do meu pai estudaram direito, né? A minha irmã, ela é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, ela foi recentemente empossada, foi empossada esse ano, né? E eu sou procurador da Universidade de São Paulo, nunca tive atração pela magistratura, respeito muito quem gosta. Eu sempre gostei da política. E se eu fosse para a magistratura para fazer política, eu seria um juiz desonesto. O historiador Boris Fausto foi procurador da USP também, não é isso? Foi procurador da USP também. Parabéns. E vamos ver se a gente chega ao nível. Entra na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na nossa querida... A velha e sempre nova academia. Exato. Com 17 anos? Com 17 anos. Como é que foi escolher? Foi algo natural pela influência paterna? Eu sempre quis fazer direito. Eu nunca me concebi, me imaginei fazendo outra coisa. Né? E queria fazer direito na São Francisco. Eu fui office boy. Eu comecei a trabalhar com 14, 15 anos de idade. Que eu precisava trabalhar. Entendeu? E office boy muito no centro. Eu trabalhei em um banco. Trabalhei no Banco Sistema, que era do Grupo BCN. Era um banco de investimento do Grupo BCN, que nem existe mais. Né? A sede do BCN ficava na Rua da Boa Vista. Família Conde. Família Conde. E tinha uma agência do Banco Sistema na Rua de São Bento e outra na Faria Lima. Os escritórios ficavam na Faria Lima. Mas eu ia muito para o centro da cidade e eu aprendi a amar o centro de São Paulo. Quer dizer que desde adolescente o doutor já era do sistema, né? Não, mas sou infiltrado. É de dentro que a gente pode combater melhor. Eu não é. E o centro sempre te encantou? Sempre me encantou. Pela história, eu sempre amei a história. Mudou muito o centro de Piorou. Piorou muito. É triste. Já estava ruim na minha época. Sim. A minha mãe tinha o costume de me levar no centro da cidade quando era muito criança. Eu peguei ainda o centro... Tinha um mapping. No apoio mapping. A minha mãe levava a gente no Mesbla. Eu peguei. O mapping era uma coisa impressionante, né? E aí ela me levava ali no centro da cidade, tinha mapping, do outro lado era o prédio da Light, tinha um presépio em tempo de Natal, tinha um presépio ali, a gente passava o viaduto do chá,
a gente ia lá na igreja de Santo Antônio, na Praça do Patriarca, para fazer uma oração. Então, eu sempre tive esse carinho pelo centro de São Paulo, sempre fui apaixonado pelo centro de São Paulo. E aí eu era office boy no centro, eu entrava naquela São Francisco, né? Aquela arquitetura neocolonial maravilhosa, encantado. Um dia eu vou entrar aqui. E olha, não tinha cota no meu tempo. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, entendeu? Sempre, não querendo me gabar, mas eu Não, e sempre foi me difícil, destacava. historicamente, sempre foi difícil ingressar no Lago São Francisco, né? Sim. Agora, interessante, doutora... Aí um dia eu entrei e falei, não vou entrar aqui mais, eu só vou entrar como aluno, só vou entrar para me matricular. E assim foi. Eu só entrei. Aí eu era office boy terceirizado. Eu não era empregado do Banco Sistema. Eu era... Então você não era do sistema. Não era do sistema. Eu estava no sistema, mas não era do sistema. Entendeu? E você, o que aí eu você pedi atribui demissão. à sua capacidade de ingressar, além da tua inteligência que Deus lhe deu? Você chegou a fazer cursinho? Não. Não, Não, nunca fiz cursinho. Eu entrei por conta própria. Eu sempre estudei por conta própria. Eu entrei na universidade sem cursinho, eu passei no exame da ordem sem cursinho. Eu sou concursado da USP, passei no concurso sem cursinho. Passei em terceiro lugar. Nunca... Eu amo estudar. E fez mestrado? Fiz mestrado. Sou Quem te mestre em orientou no filosofia. mestrado? O finado professor Mário Miranda. Excelente professor. A mestrado em filosofia? Em filosofia. Fiz uma pesquisa sobre a política de Aristóteles. Né? Eu vi citação até na Europa. Algum português achou minha tese e foi citada na Universidade de Évora. Que legal. Entendeu? Mário Miranda, já falecido? Faleceu. E era um professor muito bom. Ele se destacava na FEFELESH. Né? Então eu sou triplamente uspiano. Né? Sou graduado em Direito pela USP, sou mestre em Filosofia pela FEFELESH e sou procurador da USP desde 2009. E tenho o mesmo número de estudantes. Olha só. O senhor entra na São Francisco, turma de 97, né? Exatamente. E quem que eram os professores daquela época que o senhor lembra com carinho? Assim, Te influenciaram de alguma maneira ou não? eu vinha de uma escola pública. Aham. E o ensino já estava muito ruim na escola pública no meu tempo. Muitas greves, né? Inclusive, um caso curioso, porque um colega meu, hoje da Procuradoria, ele foi meu professor no segundo grau, porque ele fazia, acho que, física na USP. E aí ele veio substituir um professor que veio como se diz, complementar as aulas porque a gente tinha perdido. Sim. Né? E aí depois eu entro na São Francisco e quem vira meu calouro 1 ou 2 anos depois? Esse colega. Entendeu? E aí prestamos o concurso para procurador da USP, ele é aprovado junto comigo. Legal. Pode ver uma coisa dessa? Coincidência. Mundos para os esses. O mundo é muito pequeno. Mas lá na São Francisco, algum professor de filosofia do direito? Na minha época tinha um Alaor. Então, como eu vinha do ensino... Alaor Café. Como eu vinha do ensino público, os professores eram muito ruins. Meus professores de matemática e até de português eram bons. Mas, assim, eu acabava sabendo mais que os professores. E eu fiquei encantado na São Francisco porque os professores sabiam mais que eu. Entendeu? Eu fiquei, puxa... Entendeu? Era uma experiência diferente para mim, entendeu? Então eu tive o Alaor Café, ele foi meu professor tanto de ED, de Introdução ao Estudo de Direito, como de Lógica Jurídica. O Tércio não estava lá? O Tércio eu fiz à noite, porque eu era proletário, eu tinha que trabalhar durante o dia. Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Exato. Ele dava aula para manhã e o Alaor dava à noite. Então eu não cheguei a ter... Mas eu li o livro do Tércio, que era da bibliografia, né? Quem mais? Meio sumido, né, o Tércio? Então tá sumido. Ele tá velhinho também, né? Tá sumido. Eu entrevisto ele, que eu organizei junto com o professor Marcos Nobre, o livro Conversa com Filósofos Brasileiros. E tá lá o Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Grande Tércio. Grande Tércio.
O Tércio, inclusive, no livro de introdução dele, ele faz uma distinção entre matérias zetéticas E e dogmáticas. dogmáticas, né? A zetética é muito mais voltada ao questionamento, né, das coisas, por que que elas são, e a dogmática marcada pela inegabilidade dos pontos de partida, né? que ele chama. Exatamente. O que o senhor acha dessa classificação? É importante, num curso de direito, ter uma concentração maior mesmo de... Que originalmente não é dele, né? Não, Ele- é É exato. o alemão, do Fiver. Exato, É do Fiver. exato. Assim, Acho que é bem distribuída essas matérias zetéticas e dogmáticas na grade? Ou... olha, a grade da USP, ela sofre as oscilações das modas, né? O meu curso, como era a época que se falava muito de globalização, teve, assim, vamos dizer assim, um excesso, né, de disciplinas de direito internacional. Então, se você olha a grade do que eu fiz, então tinha direito internacional público, direito internacional privado, direito do comércio internacional, direito das organizações internacionais, direito internacional do trabalho, e vai, assim, foi uma pletora. E eu, assim, era um tema que não me atraía muito, né? Mas aí eu vejo as grades de outros anos, eu vejo que mudou e aí eles exageram para um lado. Mas independentemente disso, que é circunstancial, né? O curso de Direito da USP, ele valoriza muito a cultura geral, que é essencial. Eu não me lembro se foi o Oliver Wendell Holmes, grande juiz do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, Do realismo, né? que disse que quem só sabe direito, nem o direito sabe. Isso. Né? Porque direito é forma. Eu não sei se foi Del Vecchio, o senhor é um economista, então aqui nos completamos, que não sei se foi o Del Vecchio ou algum alemão, algum filósofo do direito disse isso, que o direito é a forma, o conteúdo é a economia. Então não dá para ser um bom profissional de Max direito. Weber, de alguma forma, diz isso. Sim. De alguma forma. Agora, uma pergunta que eu ia fazer para o doutor, como é interessante, né? Eu até não tenho uma resposta. A importância do Lago São Francisco, a Faculdade de Direito, é inequívoca, mas ela já era importante quando São Paulo não era importante. Curioso isso, né? Lá atrás, quer dizer, Castro Alves lá estudou, Rui Barbosa passou por lá, não é isso? Sim. O que escreveu, me deu um branco agora, o abolicionismo. Castro Alves. O Castro Alves e também o... Me deu um branco agora, meu Deus do O céu. Álvares Azevedo? Não. Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco. sim. Joaquim Nabuco. Fez um período na Recife e fez não sei quanto tempo, mas passou por aqui. Muitos faziam O que isso. explica essa notoriedade da Faculdade de Direito do Lago São Francisco? Essa pergunta eu acho que procede, né? Porque Sim. não tinha... Porque São Paulo é uma locomotiva há muito tempo, Sim. mas na altura do Championship era quase nada, né? Era uma A vilinha. importância dos Bonifácio também, né? Sim, a ideia da USP saiu da cabeça do José Bonifácio. A ideia de Brasília saiu da cabeça do José Bonifácio. Agora, o que havia? Porque o natural seria a Faculdade de Direito no Rio de Janeiro, como estava a Faculdade de Medicina. Né? A Faculdade de Medicina da Federal do Rio de Janeiro foi feita antes da Faculdade de Direito. Foi primeiro, quando Dom João VI chega no Brasil, ele abre uma escola de cirurgia em Salvador e outra no Rio de Janeiro. Então, E lá era a capital, né? Quer dizer... foi o dedo do Bonifácio aí, querendo favorecer São Paulo. Sim. Isso o grande paulista, ele favoreceu a terra dele nisso, até porque ele era um estudioso, ele queria que os estudos ficassem aqui, que São Paulo fosse a capital dos estudos. Tem uma obra, em 3 volumes, do Hernani da Silva Bruno, Que explica isso? que ele fala disso. O primeiro volume ele chama São Paulo de Arraial de Sertanistas. Que é São Paulo no Brasil colônia como... Hernani da Silva Bruno. Hernani da Silva Bruno. Então o primeiro volume é São Paulo Arraial de Sertanistas, porque era daqui que saíam as bandeiras. Né? Depois, o segundo volume é São Paulo Burgo de Estudantes.
burgo de estudantes, era um burgo, era uma vilinha. E o terceiro volume, São Paulo, Metrópole do Café. Então aí ele explica. E ademais, nós tínhamos... o Portugal nunca tolerou que houvesse ensino universitário na colônia brasileira, ao contrário da América Espanhola. Né? A Universidade de São Domingos, na República Dominicana, ela tem quase 500 anos, ela é de 1559. Se você pegar a Universidade de Córdoba, na Argentina... É do século XVII. Do século XVII, 1656, né? Universidade do México de Lima já são do século XVI. Agora, no Brasil, não. Os jesuítas, inclusive, quiseram fundar uma universidade em Salvador no século XVII e Portugal não permitiu. Agora, A de Córdoba é os jesuítas, né? Os jesuítas foram os grandes benfeitores da América Latina. Essa que é a verdade. E o que acontecia? O Brasil tinha uma elite governante formada fora daqui. Sim. E então, para a emancipação do Brasil, e o José Bonifácio foi o homem que pensou a emancipação do Brasil, era essencial que tivéssemos ensino superior. Né? Então, a faculdade tem 2 livros sobre isso. Um é Aprendizes do Poder, do Sérgio Adorno, professor da FEFELESH, Aprendizes do Poder, e o outro é As Arcadas e o Bacharelismo, de Alberto Venâncio Filho. Isso mesmo. As Arcadas e o Bacharelismo. Então, esses 2 livros, Sérgio Adorno... Inclusive um professor de Direito Econômico, Alberto Venâncio. Sim. Alberto Venâncio, As Arcadas e o Bacharelismo, e do Sérgio Adorno, Aprendizes do Poder. Então, eles contam a história da São Francisco e contam como aquilo era um projeto de soberania nacional. Tem o belo hino do Carlos Gomes, o hino da Mocidade Acadêmica, né? Que foi feito para São Francisco. Mocidade Acadêmica, Brasil do Amanhã. Eu não vou lembrar, mas quando eu tinha 20 anos eu tinha uma memória fotográfica. Eu não vou lembrar a letra, que é belíssima, mas vocês que estão aí nas redes sociais acompanhando a gente, procurem o hino da Mocidade Acadêmica de Carlos Gomes, que é um hino nacionalista. Você quer que eu declame esse hino agora? Eu posso declamar. Legal. Olha, eu suplico que o senhor faça isso. Não é brincadeira. Suplico. Deixa eu uma curiosidade, doutor. Por que você tem um pouco que você já explanou aqui, eu vejo a tua capacidade de ensinar, né? E a sua vasta cultura. Por que você não optou por ser docente? Olha... Foi circunstâncias ou foi pré-deliberado? Eu amo ensinar, mas circunstâncias da vida. Eu já fui professor numa universidade particular, né? Mas e eu sou teimoso, né? Eu queria fazer meu doutoramento na São Francisco. Mas, assim, eu sempre tive as minhas convicções, os meus princípios. E eu não os negocio, né? Eu sou a favor de algo que ainda existe em Coimbra. O doutorado à moda antiga. Vai o fulano, faz a tese, apresenta para a banca. Se a banca tiver de chumbá-lo, que o chumbe. Mas aí nós copiamos o sistema anglo-saxônico, né, da tutoria, da orientação... E torna-se hoje, infelizmente, uma reserva de mercado, né? E eu sempre fui turrão. Eu sempre fui de falar de forca em casa de enforcado, entendeu? Isso me prejudicou. Mas, assim, graças a Deus, eu cheguei onde cheguei, não foi por apoio de ninguém, entendeu? Eu sou um filho de um caminhoneiro e de uma faxineira que, com 17 anos, venceu o vestibular mais difícil do Brasil. Que fez o curso noturno, não porque não tinha vaga, mas por opção, porque eu queria trabalhar. Eu precisava trabalhar, entendeu? Fiz o meu mestrado na FEFELESH, entendeu? Passei num concurso público. Mesmo eu tive um cargo nomeado, o ministro Damares me chamou para ser assessor dela em Brasília,
E não foi porque ela me protegia, nós não tínhamos um contato tão próximo, mas porque eu tenho uma militância na Igreja Católica, na defesa da vida, da família, e ela viu minha competência, sabia que eu conhecia do serviço público, né? Porque isso é precioso demais. Quando um governo começa sem experiência, você precisa de gente que conheça o funcionamento da máquina, né? Que sabe realizar coisas. E eu vou aproveitar que o doutor destacou o seu catolicismo, né? A importância da luta pelo aborto para o nacionalismo. Olha, na minha visão, a minha vida uniu muito essas duas coisas, a luta pela vida, defesa da vida, e o nacionalismo. Foi algo que a providência divina me conduziu desde a mais tenra idade. Não foi algo que eu escolhi, eu fui escolhido, né? E eu acredito que o nacionalismo ele é essencialmente anti-malthusiano, né? Porque como uma nação pode ter futuro se assassina o seu próprio futuro no lugar que deveria ser mais seguro, né? E isso sempre foi importante para mim, nunca passei por isso. Foi mais uma coisa que meu pai me ensinou. Meu pai, ele nunca foi um espectador passivo da televisão. Então, a hora do jornal, ele comentava as notícias. Ele gostava do Jornal da Tosse, sabe, o Record Notícias, entendeu? E depois tinha um programa na Gazeta, que foi onde eu vi pela primeira vez o Aldo Rebelo. Ele fazia parte do programa Maria Lídia na Gazeta, Gazeta Meio-Dia. Era o Gazeta Meio-Dia, o Record Notícias. E meu pai, ele sempre comentava a notícia. E quando vinha algo sobre aborto, ele sempre fazia questão de falar. Não há diferença entre matar um ser humano depois de ele nascer e antes que ele nasça. E eu vi aquilo, eu percebia que aquilo era verdade. Não era verdade porque meu pai estava falando. Ele falava de forma recorrente isso. Assim, habitual, vamos dizer assim. Mas de uma maneira natural, espontânea. Sim. Era algo da espontaneidade da inteligência dele. E aquilo sempre me tocou. E eu indo atrás de estudar Santo Tomás de Aquino, acabei me dedicando à luta em defesa da vida. Né? Nós temos uma coisa em comum, já outras aqui, mas que eu queria destacar. Gostamos e somos amigos de Aldo Rebelo. Sim, é um grande brasileiro, um homem muito preparado. Muito inteligente. Exato. Eu admiro as pessoas inteligentes. Eu gosto de me cercar das pessoas inteligentes. O senhor citou São Tomás de Aquino. Foram seus estudos em Aristóteles que te levaram a São Tomás de Aquino ou o contrário? Olha, quando eu li pela primeira vez Aristóteles e São Tomás de Aquino, eu não entendi muito bem aquele negócio. E me pareceu... Eu gostava de Platão muito poético, né? Aquilo parecia muito um tratado de física, de matemática, era uma coisa muito racional, muito lógica. E depois, o grande ano da minha vida foi o ano 2000, né? E nesse ano eu conheci um professor que me ensinou a ler Santo Tomás de Aquino. Aí eu aprendi. Junqueira? Não, é um professor que ele é tão humilde que ele prefere que eu não fale o nome dele. É mesmo? Mas foi, junto com meu pai, uma das pessoas muito importantes da minha formação, como também o professor Lourenço Carrasco. Uhum. Né? Então, gostaria de prestar... Deixa eu só chamar a atenção dos nossos internautas. Eu fui presenteado com o livro do Dr. Rodrigo Pedroso, A Divisão dos Regimes Políticos em Aristóteles. Né? Obrigado, professor. Não? E o Aristóteles, ali em Ética Nicômaco, ele ensina que a virtude costuma estar no caminho do meio, né?
Sim. A nossa política, isso no plano internacional, tem passado por uma certa radicalização. O que o senhor acha Eu acho que é um do fenômeno panorama de atual? guerra híbrida. Aham. Eu concebo a nação como uma grande família. E hoje o que vemos famílias que não conseguem se reunir no Natal, no Dia das Mães, por causa de política. É verdade. Isso é horroroso. Isso é verdade. Isso é horroroso, gente. Entendeu? Eu acho assim, né, no meu estudo, na minha militância, na doutrina social da igreja, eu sempre prezo esses três evangelhos de que o magistério de São João Paulo II falava. O evangelho da vida, o evangelho do trabalho e o evangelho da caridade. Caridade no sentido de amor sobrenatural, né, de amor cristão. E a política, ela não deveria ser o oposto do amor, né? E assim, o ódio, ele é infértil, ele é estéril por sua própria natureza, ele só destrói. Eu, assim, hoje mesmo estava meditando nela, uma das encíclicas mais belas é do Papa São Paulo VI, Populorum Progresso. E ele diz, assim, em certa parte dessa encíclica, que só aquele que está animado de verdadeira caridade, de verdadeiro amor, é que pode reconhecer os problemas sociais e resolvê-los. Né? Eu acho que essas duas encíclicas, elas precisam dar juntas. Duas encíclicas que São Paulo VI escreveu de uma maneira muito próxima. A Humanae Vitae, em 68, e a Populorum Progresso, Isso. que acho que é de 67. E indo até lá na base, indo a Cristo, né? Senhor, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos isso, apartai-vos de mim, não vos conheço. Por causa da caridade, né? A ausência da caridade. Né? Exatamente. Então eu acho. É da essência do cristianismo. Né? Sim, a essência do cristianismo, as duas principais virtudes teologais, você tem a fé e a caridade. A fé e o amor é a esperança que une os dois. Mas a mais sublime ainda é a caridade. Sim, porque a caridade vai existir para sempre. É o que diz o apóstolo na primeira carta aos Coríntios. É o que permanece, né? A caridade sempre permanece, mesmo quando não houver mais nem fé nem esperança, a caridade continuará a resplandecer no universo. Exatamente, doutor. O senhor usou um conceito que eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco mais, o conceito de guerra híbrida. Essa radicalização da política faria parte de uma guerra híbrida. O que o senhor está me dizendo existe uma loucura, mas há método nessa loucura? Sim. E quem que está manejando essa mal, loucura? né? É o império do mal. Mas é organizado? É bem organizado. Até o crime é organizado hoje em dia. Porque o mal impera, né? Eu não digo... Existe... Não digo que impera, mas digo, eu até vou acoplar Sim. na sua pergunta e aproveitando a erudição do Dr. Rodrigo, não é? Uma pergunta que eu faço desde da adolescência, né? Eu acredito piamente em Deus e acredito que tudo que foi criado, que tudo que existe foi criado por Deus, né? Mas é uma pergunta, o paradoxo, né? Que me acompanha até hoje, tenho quase 70 anos, faltam alguns dias para 70 anos. Tudo que existe foi feito por Deus. Então Deus criou o mal também. Foi Deus que criou o inimigo, o diabo, o nome que você queira dar, né? Mas se Deus é bom, e Deus é bom, eu não duvido, e tudo foi criado por Ele, por que ele criou o mal? Na verdade, o mal... Desculpa a singeleza da pergunta, mas a pergunta é singela, profunda e difícil, né? As melhores inteligências da igreja foram gastas para responder essa pergunta. O mal, o demônio não é o mal. O diabo, ele não é o mal. O diabo, ele foi criado por Deus, ele foi criado bom, tornou-se mal por sua própria decisão. Né? Por livre-arbítrio, né? Exatamente. O que é o mal? O mal não é. O mal não é um efeito, ele é um defeito. Né?
Você, por exemplo, perder um órgão é um mal. É um mal porque era algo que você deveria ter e deixou de ter, né? O mal é uma falta, né? Então você tem um mal físico. Adoecer é um mal físico, né? Existe um mal moral. O que é o mal moral? É a falta de retidão na vontade humana, né? Então, isso é a resposta de Santo Agostinho, né? O mal ele não existe. Deus não criou o mal porque o mal ele não tem ser, ele é uma ausência, ele é uma falta. Agora, por que Deus permite o mal? O fato é que o mal, entre aspas, existe, ao menos como lacuna. Isso. A lacuna está ali, tem algo fazendo falta. E Deus não teria outra razão para permitir o mal senão a de fazer surgir um bem que não haveria sem o mal. Então, por que Deus permite o pecado? Para que haja o bem da justiça, né? Isso, o cristianismo dá uma resposta eloquente a essa pergunta, porque é uma resposta concreta. Né? Quando você estiver reclamando da vida, olha para o crucifixo. Vai dizer isso para mim? Não haveria nada pior que o ser humano pudesse fazer do que assassinar o próprio Deus quando ele vem visitar os homens. E desse crime, Deus tirou a redenção da humanidade. Aliás, já começa no primeiro pecado, no pecado original, porque Deus permitiu que Adão pecasse. Porque a encarnação, que é a maior obra de Deus, Deus assumir a natureza humana. Nós aqui com a vinda do professor Beluso fizemos uma breve digressão, nós não, o Beluso, né? Uma breve digressão sobre Incarnation of God, né? Yeah. Nós, diante de Deus, somos menos que uma barata diante de nós. E Deus assumiu a nossa vida. Tem aquela música do Luiz Gonzaga, né? O jumento é nosso irmão. Foi ali que nosso Senhor fez um pipizinho sagrado. Deus assumiu a natureza humana em Jesus Cristo e viveu toda a natureza humana, exceto o pecado. Viveu tudo que nós vivemos, teve fome, teve sede, teve dor, teve alegria, teve tudo que nós vivemos. Essa é a maior obra de Deus. E ela houve para redimir o pecado da humanidade. Se não houvesse a queda, não haveria necessidade da redenção. Então é uma resposta eloquente. E a mais eloquente é o Cristo morto na cruz e depois ressuscitado ao terceiro dia. Entendeu? Essa é a história mais linda do mundo. E eu lembro aqui o doutor falando, eu queria, hoje à tarde, não sei por que razão, agora lembrei por que razão, lembrei do Gonzaguinha, você acaba de falar do Gonzaguinha, depois eu queria resgatar uma coisa do Gonzaguinha. Mas, na sua fala anterior, bem profunda, gostei da tua resposta, doutor. Mas Deus preparou tudo, né? Até o ímpio para o dia do mal. Não é? E o mal que ocorre nas nossas vidas é oportunidade de exercício, porque ele é um desafio. Então, por que tem tanta coisa ruim no mundo? É para a gente lutar e se exercitar. Se o homem nascesse com tudo à mão, ele não trabalharia, ele não transformaria a natureza. E o homem foi feito para o trabalho. É um versículo de Jó. O homem foi feito para o trabalho como o pássaro para voar. Impressionante. O senhor falando assim sobre... Deixa eu só falar do Gonzaguinha. Fala do Gonzaguinha, né? Por favor. A música, às vezes você me azucrina, me bota a cabeça, me bota na boca um gosto amargo de fel. Depois vem pedir desculpa, assim meio fingindo, querendo ganhar um bocado de mel. Não tenho a razão, porque eu sei o quanto estou errado e o quanto já fiz destruir. Só sinto no ar um momento em que o copo está cheio e não dá mais para engolir, não é isso? Veja Legal. bem, Gonzaguinha, uma homenagem ao Gonzaguinha. Sim. Muito bom. Aliás, eu gosto muito daquele outro da vida, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida poderia ser bem melhor e será. Mas isso não me impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. O que eu ia falar que eu vi o senhor falando ali sobre esses efeitos, né, da radicalização, pessoas que não se conversam.
E depois, falando sobre Deus, me ocorreu aqui a figura do Sobral Pinto, que era um católico, né, conservador, que teve um papel importantíssimo ali na ditadura, né, libertando presos políticos. Ele, de alguma maneira, é uma referência para você? Sim, sim, o Sobral Pinto, ele é uma Heráclito Heráclito Sobral Sobral Pinto, um dos maiores advogados do Brasil. Um católico de missa diária, né? Ele chegou a invocar a lei de proteção dos animais para clientes que ele defendia, né? No É caso uma específico, eu acho referência, que o Harry Berger, né? sim, da Intentona, de Isso. 1935. Legal. E sobre 32, que você falou no começo, como é que você interpreta esse movimento? É uma revolução ou seria uma contra-revolução? Não, aqui no Brasil a gente tem mania de chamar tudo de revolução, né? Aham. Aqui é algo que a gente tem mania, né? Tem Revolução Pernambucana, Revolução Farroupilha, Revolução de 32, Revolução de 30, Revolução de 64, Praieira. Revolução Praieira. Então, tem essa mania. Mas eu acho que teve muita manipulação também. Eu acho assim, eu fico... A história como que eu posso falar assim? Eu não comemoro, não dá para comemorar a guerra civil, guerra fratricida, brasileiro matando brasileiro. Queira Deus que isso nunca mais aconteça. Entendeu? Eu acho um absurdo, às vezes eu ouço gente, o Brasil precisa de uma guerra civil para melhorar. Não, isso é um horror. E a nossa história sempre foi diametralmente oposta. Eu acho uma coisa que eu aprendi com meu pai. Né? Meu pai cantava o Capitão Caçula, a Canção do Soldado, para mim. E ela tem um verso belíssimo que é: a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. E isso é definitivo. A guerra só nos causa dor. Uma vez, quando houve a Jornada Mundial da Juventude em Colônia, eu fui ver Bento XVI. Eu fiquei assim ele passou na rua com o papamóvel, eu fiquei assim 1,5 m de distância que eu estava. E a gente foi para Colônia. Como o Hegel viu Napoleão, você viu Bento o XVI. Vi o imperador, esta alma do mundo, né? É uma passagem célebre do Hegel. E eu estava numa comitiva com jovens de outros países da Europa. Nós brasileiros eram poucos, nós éramos fiéis de rito tradicional, né? Bento XVI tinha liberado e eu estava assim, tinha lá mais 10 brasileiros e todo mundo nos alojamentos eram franceses, alemães, ingleses. E aí eles começaram a se desafiar cantando cantos de guerra, mas era uma sangueira, era assim uma coisa de ataque, Aí eu refleti, o nosso grande canto de guerra, que é a canção do expedicionário, que falamos no começo, ela é tão linda, ela é uma oração, né? Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Com este V que simboliza a vitória que virá. Ele não quer, né? A Marselhesa é uma marcha bonita, não vou discutir isso, mas vê lá, que o sangue impuro embeba os nossos sulcos, os nossos campos. Isso você está celebrando o ódio. Agora você canta isso: não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu leve por divisa este V que simboliza a vitória que virá. Venho do verde mais belo, do mais dourado ao amarelo, do azul mais cheio de luz, cheio de estrelas prateadas que se ajoelham deslumbradas fazendo o sinal da cruz. Isso é muito bonito. Muito bonito. E isso é um orgulho pra gente. O brasileiro, ele não tem orgulho de derramar sangue. Entendeu? Porque é aquilo que eu digo, repetindo a canção do Exército: a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Doutor, eu fiquei curioso aqui, Bento XVI, né? O grande cardeal Ratzinger, né? Das obras dele, qual uma que te impactou? Aliás, toda a obra dele é impactante, né? Sim. Mas o que você destacaria, assim?
ele teve um diálogo intenso com o mundo moderno, né? Ele foi um grande pontífice pelo magistério dele, pela maneira como se colocou, uma maneira muito corajosa de defender os valores eternos numa modernidade líquida, né? Chegou a debater com Habermas, né? Exatamente, exatamente. Então, ele foi muito importante para a Igreja, não só como Papa, mas também no tempo de São João Paulo II, como guardião da doutrina, né? Foi um papel que ele representou muito bem, né? Agora, ele teve a dificuldade de ser Papa depois de São João Paulo II, porque não tinha aquele, vamos dizer, na falta de outra palavra, não tinha o mesmo carisma. eu fiquei assim, com São João Paulo II, eu acabei ficando com o mesmo problema que meu pai em relação a Getúlio Vargas. Por quê? Meu pai nasceu em 1931. Quando meu pai nasceu, Getúlio Vargas era chefe de Estado do governo do Brasil, chefe do governo provisório. Getúlio já era Getúlio. Né? Quando Getúlio foi deposto em 45, meu pai tinha 14 anos. Quando meu pai tem 19 anos, o Getúlio é eleito presidente, volta nos braços do povo. Quando o Getúlio se suicida em 54, meu pai tem 23 anos. Então, para o meu pai, presidente era Getúlio Vargas. E em relação a mim, São João Paulo II era a mesma coisa. Quando eu nasci, São João Paulo II era Papa. E o São João Paulo II foi falecer quando eu tinha acho que uns 26 anos, em 2005. Não vou lembrar exatamente. Se eu cometer um erro, me perdoem. Então, para mim, Papa era São João Paulo II. Né? Então, agora, doutor, eu tenho esse problema. Tá. Doutor, me interessa, não por ser da Fundação Getúlio Vargas, mas é porque ele é uma figura paradigmática, para o bem ou para o mal, né? Eu estou lembrando, quero fazer uma pergunta sobre Getúlio, eu estou lembrando aqui, está no livro do Chateau, o Rei do Brasil, que acho que outro dia nós lembramos aqui até, né? O Chateaubriand tinha uma relação, uma relação de amor e ódio com o Getúlio, né? E aí, quando o doutor falou agora do suicídio do Getúlio, aí os diretores e os assessores, o Chateaubriand estava trancado numa sala, não tinha celular, né? E, pô, quem dá a notícia? Eles impactados, quem vai dar a notícia? Aí fazem uma comissão de 3 e ainda vai o quarto, que é o office boy, o ator Lima Duarte, que ainda está vivo, como a Fernanda Montenegro, com 95, né? E aí vão os 4. Doutor Getúlio, nós temos uma notícia terrível, né? Para dizer, o que foi? O Getúlio Vargas morreu, se matou. Eles esperavam qualquer resposta, menos essa. Está no livro do Fernando Moraes. 9 segundos, morreu? Vou me candidatar à vaga dele na Academia Brasileira de Letras. Ele se candidatou. E está lá no livro que eu vou falar agora. No dia seguinte ele faz o obituário, né? Sim. Getúlio elenca as virtudes e os defeitos, as virtudes e os defeitos. Eles tiveram também, não ao mesmo tempo, se apaixonaram pela mesma mulher, né? Mas não no mesmo tempo. E Getúlio, no fundo, ele termina assim: ele era um canalha igual a mim. Está reproduzido o artigo lá, né? Eu repeti tudo isso para dizer, que avaliação o doutor faz do Getúlio, com a vantagem de não ter competido com Getúlio pela mesma mulher e com o benefício do tempo, né? O Getúlio era muito mulherengo. Agora, ele foi o grande estadista no Brasil no século XX. O Getúlio é igual assim, é igual Aristóteles. Uma mente que em 1000 anos aparece uma mente igual a Aristóteles. Então, se tem Aristóteles, por 1000 anos vai aparecer um São Tomás de Aquino. No Brasil, um estadista só aparece a cada 100 anos. Você teve o José Bonifácio no Império, né?
o pouco que ele ficou, o quanto que ele fez. Né? O José Bonifácio ele não teve 15, 20 anos para fazer tudo que ele fez. Né? Mas ele organizou o Brasil em 2 anos que ele foi ministro. Foi o grande estadista do século XIX. E no século XX foi o Getúlio Vargas. Podem reclamar, podem não gostar dele, mas o Brasil industrial, o Brasil que na década de 70 atingiu uma taxa de crescimento econômico de 14%, começou com Getúlio. Quem tirou o Brasil do feudalismo foi o Getúlio. Não tem... É como meu pai dizia, antes do Getúlio, isso aqui era uma roça. E com uma capacidade, um talento para operar o poder, né? Impressionante. Ele sabia manter a cabeça fria, sabia unir as pessoas, ele não... Sabia desunir. Sim. Sabia ser maior que os próprios rancores. A gente falou da canção do Expedicionário, do Guilherme de Almeida. Guilherme de Almeida, ele foi um entusiasta da Guerra de 32. Ele fez aquele poema muito bonito também, da bandeira paulista. Que está o poema na parede da casa dele, aqui em Perdizes. Sim, a casa da montanha, a casa... Fica a dica aqui para os internautas jovens, né? Visite a casa de Guilherme de Almeida. Guilherme de Almeida em Perdizes. Visitem lá. Uma bela casa, mas não é também uma mansão, mas é uma casa emblemática. Ele amava aquela casa. É um poema muito bonito, Bandeira da Minha Terra, bandeira das 13 listras, são 13 listras de guerra cravadas no chão dos paulistas. É um poema muito bonito. Ele tem um poema bonito também de flores do jardim da casa, dessa casa. Sim, também. ele faz um poema para casa, a casa do alto, da montanha, eu não me lembro mais. Assim como me lembro um poema do Machado de Assis, né? Que, aliás, eu já superei o Machado, viu, querido? Lamento te informar. Por quê? Só na dimensão temporal da vida, né? Já vivi mais 45 dias do que o Machado de Assis. Mas é verdade isso. Estou brincando, é claro. Mas ele tem um poema lindo. Como o Machado de Assis morreu jovem. Morreu jovem. Ele tem um poema lindo. Nós estamos aqui também homenageando os poetas, né? Sim. Um grande romancista, mais importante como romancista do que como poeta. Mas ele tem um poema lindo que, aliás, me influenciou eu dar um nome para minha filha mais velha, de Carolina, como chamava a esposa dele, né? Sim. E ele amava Carolina. Né? Então, Carolina, ele vai visitar a mulher e ele faz eu vou falar só um trechinho. Carolina, no leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, vem te trazer o coração do companheiro. Trago-te flores, restos arrancados de uma terra que nos viu passar unidos. Era flores do jardim da casa deles, né? Que, aliás, depois vai inspirar, acho que o Roberto a escrever aquela música, As Flores do Jardim da Nossa Casa. Morreram todas de saudades de você. Desculpa. E então, o Getúlio pega o Guilherme de Almeida, que tinha sido propagandista da Guerra de 32 contra ele, e chama ele para fazer a canção do Expedicionário. Mas tinha que chamar mesmo. O patriotismo mandava chamar o melhor poeta do Brasil para fazer aquilo. E ele chamou, não tem problema nenhum. Muitos revolucionários de 32 depois viraram ministro do Getúlio, Vicente Herral. É verdade. Entendeu? Macedo Soares. É verdade. Entendeu? Então, Macedo Soares, José Carlos de Macedo Soares. José Carlos Macedo, acho que foi ministro das Relações Exteriores. Tinha outro cara grande, mas esse aí nunca foi adversário dele, foi sempre aliado. Aliás, eles tinham Oswaldo Aranha, né? Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha tinha uma visão mais liberal, mais pró-americana. Ele funda a Sociedade dos Amigos da América. Ele preside a Assembleia Geral da ONU. Né? Que vai criar o Estado de Israel, né? Exato. Ele tem lá um monumento em Jerusalém, como Justo entre as Nações, porque ele presidiu a criação do Estado de Israel pela ONU. Né? E ele é aquela geração dos gaúchos ali que vem com o Getúlio depois da Revolução de 30, né? O Flores da Cunha, essa turma toda. Né? O Guimarães Rosa, que é o meu romancista preferido, né? Ele foi... Doutor tem bom gosto. No mínimo, uma coisa a gente precisa ter, né? Nessa vida, tem que ser de bom gosto. Quando eu era mais jovem, as mulheres sempre me diziam isso. Diziam, olha, uma coisa eu nunca vou esquecer de você.
Aí você, por quê? O bom gosto. E agora, o Guimarães Rosa, se não me engano, foi chefe de gabinete do Flores da Cunha, né, quando foi ministro, uma coisa assim. Então, o Carlos Drummond de Andrade trabalhou no governo do Getúlio também. Então, imagina, a gente compara com o que a gente tem hoje. E o pior, o Oswaldo Aranha, na década de 40, depois, com a volta da democracia, ele chegou a dizer que o Brasil era um deserto de homens e ideias. Mas que homens e gente? Você tinha um Brasil, Hoje, né? um Brasil que tinha uma Assis Chateaubriand, como o senhor falou. Um Brasil que tinha, sei lá, José Essa Lins frase, eu não lembrava, essa frase é do Oswaldo Aranha. Um deserto de homens e ideias. Imagina. Que morreu cedo, né? O Oswaldo Aranha, 65 anos. Sim. É verdade, como ele fumava demais, as fotos, ele parece um homem de 80 anos. Sim. Mas ele morreu com 65. Morreu cedo, né? Um bom recado aí, ó. Jovens, não fumem. Não fumem, não fumem. Tabagismo derruba tudo. Derruba. E o senhor fala bastante de nacionalismo, Sim. soberania. São vocábulos cada vez mais em desuso e que coincidem, né, com essa decadência política, intelectual. Eu sou o homem que gosta de trazer de volta os vocábulos em desuso. Né? E a minha questão é, qual que é a importância do nacionalismo, independentemente de espectro ideológico, mas para a produção de estadistas? Você apetece a tua liberdade? Sim. Como que você vai conseguir ser livre numa nação escravizada? Possível. Então, a resposta é essa. Eu não posso. Não, se você é rico numa nação pobre, você é um ladrão. Porque não há como você ser rico numa nação pobre, não há como você ser livre numa nação escravizada, numa nação subordinada, numa nação submissa. Entendeu? É uma questão de lógica elementar. Né? Então, e é o supremo valor político, bem comum, né? Aristóteles já dizia, Aristóteles é o homem cujas frases lapidárias encabeçam os livros. O Santo Tomás também começa o De Essência dizendo um pequeno Magnus parvus error in initio, Magnus est in fine. Um pequeno erro no começo torna grande no final. Né? A ética nicomaqueia começa dizendo que o bem é aquilo que todos apetecem. E a política, Santo Tomás diz que todas as sociedades, todas as comunidades, todos os grupos se orientam, se dirigem, tendem a algum bem. E a sociedade política, o Estado, a polis, ela tende ao maior dos bens, que é o bem comum. Né? O bem comum está incluído, o meu bem faz parte, ele é comum porque pertence a nós três aqui. Entendeu? E ele é muito mais importante, o meu bem não se realiza, o meu bem individual não se realiza sem o bem comum. É a definição de São João 23, está na Mater et Magistra, está na Patiam in Terris. O bem comum é o conjunto das condições que favorecem e permitem o pleno desenvolvimento humano integral. Ou seja, eu não posso me desenvolver como pessoa humana sem essas condições, que devem ser para todos. Aí citando São Paulo VI, novamente popular um progresso, a definição católica de progresso, que é a passagem para todos e cada um de condições menos humanas para condições mais humanas. E é assim que eu vejo a coisa, é assim que eu vejo o nacionalismo. A defesa do bem comum. Doutor Rodrigo, você fez já uma boa consideração sobre Getúlio, mas para não irmos da redemocratização para cá, como é que você avalia se você pudesse avaliar assim, de uma forma não muito extensa, mas os presidentes? Nós temos o Sarney, não é? Enfim, se eu pudesse. A partir de Sarney. Olha, eu sou discípulo de uma tradição de que faz parte Oliveira Viana, mas começa com o Visconde de Uruguai, o próprio José Bonifácio, né? Que destaca a oposição ou a dialética entre país real e o país oficial, né?
e deplora as instituições inadequadas à realidade nacional. E eu entendo que a nova república teve uma oportunidade de fazer uma constituição que fosse consentânea com a realidade nacional e as suas exigências, os seus problemas, e perdeu essa oportunidade. Então fica muito difícil acusar os presidentes que passaram aí, que operaram sob essa Constituição de 88, porque Hegel já dizia, num sistema político a figura mais irrelevante é o monarca. Né? Se está tudo bagunçado, então eu vejo toda a Constituição, ela se divide em duas partes, né? A parte orgânica e a parte dogmática. Né? A parte orgânica da organização nacional, divisão dos poderes, a parte dogmática, a parte dos direitos fundamentais, dos princípios. Né? A Constituição brasileira, ela foi feita primeiro para um sistema parlamentar que não houve, e aí implantaram um presidencialismo a fórceps, porque o Sarney ele não queria perder poder. E aí você tem um quadro em que o judiciário legisla, o poder legislativo governa e o executivo paga o pato, ou seja, executa despesas. Né? Hoje, o orçamento está na mão do Congresso, a legislação está na mão do Supremo Tribunal Federal. Então você tem... É um sistema que deixaria o Montesquieu com dor de cabeça. Entendeu? E aí você vai para a parte dogmática, ela promete a Escandinávia. Mas as instituições da parte orgânica não deixam a Escandinávia acontecer. Então é um Brasil em que o sistema político se tornou um entrave ao desenvolvimento nacional. E também é um país submetido, bem ou mal, a uma subordinação internacional, uma dependência, né? Exato. Isso com a globalização pode parecer que ameniza, mas de alguma forma, dialeticamente, até deixa mais complexa a coisa. Né? A globalização foi mais um discurso. A gente teve ministro aí ministro das Relações Exteriores tirando o sapato para entrar em outro país. Não vou falar só as iniciais, né? Celso Laffer. Eu não gosto de fulanizar, o cara vai querer me processar. Não, mas aí processa a mim. Entendeu? Aliás, um amigo meu, desculpa, Sim, é só para informar os internautas. É algo que me incomoda. Essa subordinação internacional do Brasil, e o Brasil tem condição de ser muito mais. O Brasil, eu agradeço a Deus por ter me colocado no melhor canto do mundo. O melhor povo, a gente tem aqui pessoas de todas as raças, aquilo que um mexicano, José Vasconcelos, dizia, la raza cósmica, por mi raza hablará el espírito, que é o lema da UNAM, da Universidade do México. Então, o Brasil é promessa para o futuro. Né? Agora, não pode ser uma promessa eternamente adiada. Nós precisamos realizar isso. Agora, precisamos discutir as nossas instituições. Título do livro do Stefan Zweig. Agora, a questão da globalização, o senhor acha que é um problema da globalização ou do modo com o qual o Brasil se inseriu nessa globalização? Porque países como a China, me parece que fizeram parte, né, desse processo de globalização, mas uma inserção ativa. E nossa inserção na globalização se deu de forma passiva, né, aceitando tudo a qualquer preço. Gostei dessa tua observação. Eu acho que foram as duas coisas. Primeiro, a globalização ela é um discurso. Mas daí, você tem um discurso da globalização. Esse discurso favorece a quem? Agora, tem um discurso rolando. Você é um cara esperto. O que você vai fazer? Vou usar esse discurso a meu favor. Foi o que a China fez. Estavam falando de globalização, de abertura dos mercados, então vocês vão ter que abrir os mercados para mim. Aí o Brasil pegou isso, tem que abrir os mercados, vou abrir o mercado para vocês. Então você tem um discurso. Sempre há os discursos da globalização depois do fechamento. Nós vivemos, isso é histórico, quem conhece história sabe, as grandes navegações foi a primeira globalização que houve no mundo. Depois nós tivemos a época da Belle Époque, antes da Primeira Guerra Mundial,
em que, com a invenção do telégrafo, do barco a vapor, as bolsas de Londres lá negociavam ações do mundo inteiro. Então, a globalização não é um fato novo, entendeu? O que é novo é o discurso da globalização, né? Agora, como nós usamos esse discurso? Né? Aqui é o eterno drama que o Oliveira Viana já falava, da gente ficar impressionado com quinquilharia, com espelhinho, entendeu? A gente não ter consciência do nosso próprio valor, né? Torcer para quem é de fora. A gente precisa superar isso. A gente precisa superar essa mentalidade colonial. E dizer, se outro fez, eu também faço. Foi assim que os chineses fizeram. Veja só, em 1973, o Brasil alcançou uma taxa de crescimento da economia, de crescimento da produção da renda nacional de 14% num ano. A China nunca alcançou. Eles chegaram a 13%. Eu acho que eles fizeram que nem a Alemanha, naquele jogo fatídico, que deixou o Brasil fazer um gol para a humilhação ficar menor. Eu acho até que a China está segurando a economia deles. Não vamos passar porque esse é o título do Brasil. Mas os chineses aprenderam conosco. Está documentado em livro. Esse crescimento econômico da China, eles vieram aprender aqui no final do regime militar como o Brasil tinha feito o milagre. E o Brasil jogou fora essa experiência. É verdade. Isso é muito triste. Eduardo, nós temos quantos minutos? 5 minutos. Eu queria aproveitar a tua profunda capacidade analítica e conhecimento da história do Brasil. Se você pudesse, nesses 5 minutos, pudesse fazer a avaliação do Luiz Inácio Lula da Silva. Que direto ou indiretamente está exercendo a presidência pela 5ª vez, né? Olha, é difícil. Ainda mais em 5 minutos, né? Ainda mais em 5 minutos. E o que eu diria do Lula? Você pode destacar coisas positivas e coisas negativas. 4 coisas positivas e 4 negativas. Eu acho que ele desiludiu muito a sociedade brasileira. E que ele é muito responsável por essa divisão ideológica na sociedade, né? Que isso eleitoralmente é bom para ele, né? Ele... Não é ele que inventou, mas ele surfa nisso também. Ele soube usar esse discurso, né, do nós contra eles. E esse discurso depois voltou-se contra ele, né? O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ele não fez nenhuma mudança estrutural no Brasil. Como que o PT nasce? O Brasil, já o Oliveira Viana já dizia, o Brasil era um país sem sociedade civil, né, no sentido hegeliano, do intermediário. E a sociedade civil brasileira começa a surgir no regime militar, nos anos 70. E é naquela efervescência que o PT surge e capta tudo aquilo para ele. Entendeu? Todos os movimentos que aparecem, movimento sindical, etc. Tal. Então, pelo andar da carruagem, mais cedo ou mais tarde, eles iam chegar no governo. Você controla a sociedade civil, depois a cereja do bolo, o governo. E virou tudo um projeto pessoal, um projeto particular do partido, entendeu? Perdeu a capacidade de ir além do interesse partidário. E aí veio a crise da Nova República. A crise da Nova República foi gestada no trezênio petista. Nos 13 anos. Foi gestada nos 13 anos. E agora a gente está num governo aí que desculpa dizer, um governo morto. Não há. O que vai sair daí? Entendeu? E a figura do Zé Dirceu, aliás, virá aqui no dia 23 agora.
virar aqui nesse se você puder, e nós estamos veiculando a tua fala, estou adorando a tua fala, antes da vinda dele. Então, Puxa vida. o que você vai falar agora vai atingi-lo não, vai chegar aos ouvidos dele. Né? Olha, aí complica, não falei isso para te complicar, não, né? Aí complica. Eu acho que ele é um estrategista de respeito, mas com todo respeito, ele acho que está meio ultrapassado. Ele estava torcendo para o Marçal na prefeitura de São Paulo. Isso é muito feio. O Zé Disseu? Ele deu uma entrevista na Folha. Não. Assim, ele não creio. Ele deu uma entrevista no sentido que ele estava querendo que o Haddad pegasse o Marçal, que é óbvio para a estratégia política. O Haddad teria ganho essa eleição se fosse com o Marçal para o segundo turno. Isso era óbvio. Haddad não, o Boulos. Tá Boulos, desculpa. Falou Haddad, agora eu... Perdão. Mas eu vi a entrevista dele. Assim, não quero ficar mal com ele, não é meu amigo, não conheço, mas é minha análise. Eu acho que ele está ultrapassado. Desculpa aí, Zé Dirceu. Agora, sabe minha opinião, não tem outra. Não, você deu sua opinião sincera. Agora, uma coisa interessante é que, contudo, o PT, eu não sou filiado ao PT, não sou petista, tenho simpatias com alguns membros, né? Mas não sou petista. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, o PT foi capaz, 2 partidos que surgiram, né, no processo de remobilização, que Greta Garbo, quem diria, foi parar no Irajá. O PSDB, né? Sim, acabou. Acabou de acabar, né? E o PT ainda no poder e com perspectivas de 2026. Mas veja, o PT não tem candidato para prefeito de São Paulo. Ah, isso bem lembrado. E na outra campanha fez um desempenho pífio também. É verdade. Aqui em São Paulo, onde ele nasceu, né? Exatamente. E olha, houve um sério risco aí deles não irem na coligação para o segundo turno aqui em São Paulo. Quase nós temos um segundo turno entre Nunes e Marçal. É verdade. Se isso acontecesse, ia arrebentar uma crise política no governo federal. E o Marçal só não foi para o segundo turno por causa da gula dele, aquele erro crasso, dos 44 segundo tempo, divulgar aquele laudo. O Marçal, ele perdeu o senso do limite dele na hora que o Datena, não resistindo mais às provocações, foi lá e deu a cadeirada nele. Eu acho que a cadeirada ainda não foi Mas nas pesquisas mostram que ele atingiu o teto ali. É. E aí eu acho que ele ficou meio desesperado. E aí, quando o fulano fica... O Marçal, ele planejou bem a campanha dele. Que todos os candidatos é o mais inteligente, é o Marçal. Inteligente. Não sei. Esperto, talvez. Mas a esperteza dele o matou, né? Não sei. Ele foi vítima de si próprio. Exatamente. Mas já no episódio da cadeirada. Então, quando aconteceu aquilo, porque ele é o super-homem nietzschiano. Os coaches da vida, eles são nietzschianos. Sim. Entendeu? Acontece, o cara luta com o tubarão, entendeu? Ele vai lutar com o Popó, vai ensinar o Popó a lutar. Faz a égua da marcha ré. Ensina o piloto no helicóptero no momento. Com a força do pensamento. E aí, o que acontece? Ele foi lá e apanhou do Datena, um idoso obeso, com um estente no coração, entendeu? Isso quebra a imagem que ele construiu. E aí ele estacionou nas pesquisas, aí ele entrou em desespero. Aí resolveu fazer... E aí no último dia fez essa... Eu não vou falar... Fez essa M, né? Ele não dizia para fazer M. Ele fez o AM. Ele fez o M. E aí... Ele fez merda. Exato. Ele fez M e aí ele ficou fora do pleito. Mas se o Marçal fosse para o Nunes para o segundo turno, ia ter uma crise política em Brasília. Sem dúvida. Até porque existe uma coligação e a Tabata tirou voto do Boulos. Sim. Né? Sim. Se o Boulos não fosse para o segundo turno, ia respingar em lideranças que estão coligadas, que estão dando sustentação política para o governo. Ia ficar muito feio. Né? Mas eu não acredito agora em vitória do Boulos. Essa rejeição dele é muito grande. Eu acho que o Nunes se reelege facilmente. Doutor Rodrigo, eu queria que você aqui prometesse para nós voltar. Adorei a conversa, adorei conhecê-lo. Muita erudição, muita inteligência e jovem,
doutor, 47 anos, né? 45. 45. E eu Parece queria que 47, mas é 45. mas eu queria que você voltasse. Conhecemos você hoje, né? A apresentação do nosso amigo Marcelo. E temos muita coisa ainda para... Então você promete aqui para nós e para os nossos internautas que você volta em breve. Só me chamar que eu vou. Me chama que eu vou. Chama que eu tô facinho. Doutor Caio, encerra então. Querido. Bom, gostaria de agradecer também ao Dr. Rodrigo e pedir para todo mundo que nos acompanha curtir o vídeo, compartilhar, nos seguir nas redes sociais, O Instagram. canal é novo, tá indo bem. O canal é novo, indo bem e ajuda bastante, né, professor? Isso aí, divulga. Então, muito obrigado a todas e todos e ficamos por aqui. Até mais. Falou, Obrigado. Deus abençoe.